Queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui de volta neste canal de interação com o objetivo primeiro, maior, principal, de refletir, de reflexão da palavra de Deus. Essa é uma oportunidade que nós entendemos ser muito útil, muito preciosa, para que nós possamos meditar acerca da sã doutrina, acerca da palavra, da verdade, e assim podermos, pela misericórdia de Deus, essa palavra alcançando o nosso coração, nós refletirmos a respeito de nós mesmos, do nosso proceder, do nosso caminhar. E a Bíblia diz que é através do conhecimento da palavra que nós nos libertaremos, porque a palavra é a verdade que liberta. E a partir disso, todos nós, entendendo que o homem não é autossuficiente em si, o homem precisa da palavra de Deus como luz para o seu caminho, o homem precisa despertar para essa verdade, é que nós estamos aqui na condição não de donos da verdade, mas da condição de transmitir esta verdade ao coração que pela misericórdia do Senhor possa receber. Nesta noite eu gostaria de refletir com você acerca de uma passagem bíblica que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, o qual passo a ler neste instante, onde está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando a Bíblia Sagrada trata da terminologia mundo, ela trata em três aspectos. Primeiro, você encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, o relato da criação da matéria. Ali ela está tratando da criação da mão de Deus, a criação da matéria, terra, porção seca, porção molhada, e a criação, quando Deus termina essa criação, Deus viu que era boa, porque tudo que é feito por Deus é bom. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar para você acerca da terminologia mundo na Bíblia Sagrada. O segundo aspecto você encontra no livro de João, no capítulo, por exemplo, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, onde está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia trata desta maneira, nesse aspecto, está tratando das pessoas, a criatura humana, que foi, mesmo na condição pecadoras, decaídas, rebeldes, foram e são amadas por Deus. Então nós temos dois aspectos da condição da terminologia mundo na Bíblia Sagrada. E aqui, no livro de 1 João, no contexto daquilo que nós lemos, a Bíblia está tratando do mundo enquanto sistema humano, enquanto cultura humana, enquanto projetos humanos oriundos da carne, distante, quando falo carne, distante da vontade de Deus. E o apóstolo João, ele nos instrui de uma maneira muito ampla, muito clara, nessa carta em especial, assim como no seu evangelho, acerca do perigo que é o homem se apegar a essas coisas sistemáticas humanas distantes da vontade de Deus. E João, ele alerta, sabendo da nossa condição fraca, sabendo de quanto somos susceptíveis a sermos atraídos por essas coisas. Que coisas, irmão? O poder, o atrativo dos olhos para as coisas pecaminosas, a cobiça, né? O poder desenfreado, né? O ter,
a avareza, a luxúria, a mentira, a corrupção, todas essas coisas, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes dessa palavra, elas fazem parte de um sistema que está ao nosso redor, que tenta nos atrair pela carne, pela fragilidade da carne. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus nos alertou, estando ele no Getsemane, naqueles momentos tão difíceis que antecederam o seu martírio. Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus apontou para a fragilidade da carne, porque a carne ela quer, o que é que a carne deseja? A carne deseja o prazer. Quando a Bíblia nos alerta a respeito da renúncia, né? O próprio Senhor Jesus nos diz isso, nos alerta a respeito disso. Ele: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se as suas concupiscências, negue-se os seus desejos carnais, negue os desejos que estão escondidos no mais íntimo do seu coração, porque o coração é enganoso mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Diz a palavra do Senhor. Ele disse: eu conheço, o Senhor conhece. Então, o apóstolo João, quando ele está nos alertando aqui, meus irmãos, ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama esse sistema, se alguém ama a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas, irmão, o que é que vem a ser a concupiscência dos olhos? A concupiscência dos olhos, meus queridos irmãos, são os encantos com os prazeres desse mundo. São os encantos com os tesouros, as riquezas, as possessões, o ter desenfreado. Porque costuma-se dizer por aí afora que o limite do ter não enche nunca, né? Sempre mais, sempre mais, sempre mais. E isso é a concupiscência dos olhos. Isso é o querer ter. Eu tenho mas um me era suficiente. Agora que eu tenho, não me satisfaz mais. Eu quero ter outro. Eu quero ter mais. Eu quero ter mais. Louvado seja o nome do Senhor. A concupiscência da carne são os prazeres carnais. A carne não quer sacrifício. A carne quer se deleitar no que é prazeroso, no que é cômodo, no que é bom, no que agrada a ela, no seu sentido prazeroso, né? No seu sentido desenfreado. E isso abrange uma série de aspectos. E isso adentra por terrenos muito perigosos e muito sutis, muitas vezes, né? A luxúria, o sexo desenfreado, o sexo sem regras, desregrado, né? O satisfazer a carne nas suas necessidades, muitas vezes básicas, sem limites. Ter sem limites, comer sem limites, fazer sem limites, né? Eu sou dono da minha vida, enfim, essas coisas elas contrariam a vontade de Deus. E a soberba da vida, por fim, né? Que é o desejo de uma vida grandiosa, né? De uma vida de poder, de uma vida de influência, de uma vida de poderio para mandar e desmandar, fazer e desfazer, muitas vezes em prejuízo, em detrimento de prejuízo da vida de outros. Então, percebam que todas essas coisas, elas estão, meu querido irmão, minha querida irmã, aí postas. Estão postas. E a Bíblia Sagrada nos alerta para o perigo de nós nos envolvermos com isso. Eu gostaria de deixar bem claro aqui para você que é cristão, que é crente, que é servo do Senhor, que confia nessa palavra. O mundo em seu sistema é um ambiente hostil para o cristão. É um ambiente hostil. Nós precisamos estar alertas, porque esse sistema que está aí fora declara guerra à minha e à sua santidade, à minha e à sua condição de servos obedientes ao Senhor, naquilo que está exposto e declarado, que é a sua vontade acerca da sua palavra, que está posta, está na minha mão e na sua mão.
Nós devemos nos refrear sobre isso. Nós devemos nos conter sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos nos abster disso, meus irmãos. Nos abster disso. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos seus muitos aspectos, ela nos exorta, ela nos desperta para que nós possamos estar alertas quanto a isso. Porque o desejo carnal, como já foi dito aqui, ele nos impulsiona numa direção de prazer soberbo da nossa carne. Então, isso nos empurra, nos leva a uma condição de arrogância, de prepotência, de orgulho e de independência autossuficiente em mim mesmo, esquecendo que tudo aquilo que podemos almejar, que podemos granjear, que podemos ter, que podemos ser, é permissão de um Deus soberano. É permissão dele. Se ele colocou essa oportunidade na minha e na sua mão de fazer algo, é porque ele foi misericordioso comigo e com você. E isso é posto na minha mão, na sua mão, para que nós possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, amado ouvinte, compreender a necessidade de nós estarmos submetendo a nossa condição de poder ir, de poder fazer, de poder realizar, de poder conquistar, a vontade espiritual, não a vontade carnal, porque a vontade carnal nos leva a esses aspectos que a palavra do Senhor nos adverte, nos instrui, aqui principalmente, em especial, nesse contexto do que foi lido. Não devemos amar o mundo, nós devemos nos abster, meus queridos irmãos, dessas coisas que nos é posta pelo mundo. Porque tudo isso passa. Tudo isso passa. Eu gostaria de refletir com você um aspecto. Um dos maiores impérios que já foi instituído nessa terra foi o Império Romano. Dominou uma vasta extensão de terras jamais vista anteriormente a ele. O Império Romano dominou por meio da sua força bélica, do seu poderio, da sua máquina de guerra, dominou uma grande parte do mundo antigo. E o Império Romano era dominado na sua essência, nós sabemos disso pelos livros de história, principalmente, que era dominado na sua essência pela soberba da carne, pela concupiscência da carne. Tanto é que toda luxúria, toda inveja, toda ambição que estava entranhado naqueles que tinham o domínio, que tinham o poder do Império Romano, foi a principal causa da sua derrocada. Passou. Todo esse poderio passou. Hoje é tão somente uma lembrança do que houve. Aleluias, glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos faz um alerta e uma observação importantíssima. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz: o amor jamais acaba. Então, o amor ele está na base, na essência. O amor a esta palavra, o amor às coisas de Deus, o amor que nós precisamos ter entranhado, o amor que não exige nada em troca, o amor feito sentido de uma maneira incondicional, independente do sentimento do outro. Eu amo, meu irmão, eu amo as coisas de Deus. Então, isso proporciona que nós possamos, irmãos, passar pelas coisas que são breves, que não são perenes, que são passageiras dessa vida. E essas coisas, e esse aspecto da palavra de Deus, ele nos relata a respeito disso. A soberba da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, essas coisas todas elas passam. Esses desejos eles passam. Eles se satisfazem momentaneamente.
O homem cria um poderio financeiro, usufrui disso. 10, 20, 30, 40 anos. Mas isso tem um fim. Isso tem um fim. E depois, esse é o aspecto que a palavra de Deus nos leva a refletir nesta noite. Louvado seja Deus. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluias. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixo você esta noite com essa reflexão. Deixo você, ao ter acesso a esse vídeo, com essa reflexão. Não ame o mundo. Não ame as coisas que são parte de um sistema mundo, de um sistema baseado na corrupção, de um sistema baseado na avareza, de um sistema baseado na ambição, no sistema baseado no alter ego, no eu posso, eu faço, eu consigo. Deus lhe dá capacidade, vá em frente, faça, mas submeta tudo, todos os seus planos, todos os seus projetos, o que está no seu coração, à vontade de Deus. E assim Ele poderá verdadeiramente fazer com que você granjeie, almeje, crescer, ter alguma influência, ter algum poder, mas essa influência, esse poder você vai estar exercendo subordinado à vontade do Pai, expressa na sua palavra. E aí você vai ser instrumento para outros da vontade de Deus, porque Ele permitiu que você chegasse em determinado lugar, tendo o seu coração subordinado à sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos refletir, amados, que possamos meditar e entender que esta vontade, essa tentação, essa oferta que está aí fora, ela não nos leva a um lugar. Essa oferta de sistema mundano, ela não nos leva a um lugar que é desejado por Deus. Nós precisamos não amar isso. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós não viemos para habitar nesta terra na condição de aqui ser um lugar definitivo, não. Nós somos peregrinos. Então nós não podemos amar as coisas, as ofertas que esse mundo oferece, porque elas são contrárias, elas contrariam a vontade de um Deus santo, justo e soberano. Eu deixo essa reflexão, rogando a Deus para que essa palavra encontre lugar em nosso coração. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor, agradecendo ao Senhor por esta preciosíssima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.